Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Envolvidos com Cristo. E no vídeo de hoje eu quero lhe propor uma reflexão. Como está o seu relacionamento com o Senhor Jesus? Hoje nós vamos meditar em uma passagem bastante conhecida no livro de Lucas, capítulo de número 22. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura de hoje, a partir do verso de número 54. Glórias a Deus. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aleluia! Glórias a Deus! Meus queridos, essa passagem bastante conhecida, quando o Senhor Jesus já havia sido preso e encaminhado para a casa do sumo sacerdote, para que ali ele fosse julgado e ele viesse a ser levado na presença dos maiorais, na presença daqueles que estariam ali julgando o Senhor Jesus. Aqui nós temos um momento marcante em que a palavra do Senhor vai dizer que Pedro seguia o Senhor Jesus de longe. Esse momento contrasta com momentos anteriores em Marcos capítulo 14, verso 29, que vai dizer: Pedro exclamou: Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Também em Mateus capítulo 16, verso 16, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nos 3 anos e meio do ministério do Senhor Jesus aqui na terra, Pedro vinha se mostrando o discípulo mais fervoroso, mais animado, talvez ali o mais engajado, considerado por muitos como líder dos 12 discípulos, e sendo reconhecidamente o discípulo mais próximo do Senhor Jesus. Pedro havia deixado a sua esposa, havia deixado a sua sogra, família e também deixado o seu negócio da pesca. Pedro havia abandonado tudo para estar seguindo ao Senhor Jesus, para estar junto com o Mestre e fazer a sua obra. Mas ainda assim, no derradeiro momento do Senhor Jesus, no seu ministério, na obra que ele veio realizar aqui na terra, Pedro o seguia de longe. O ápice dessa distância vem ocorrer quando Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes no mesmo dia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus virou, olhou para Pedro e Pedro chorou amargamente. Ele constatou que ele havia traído o seu próprio mestre, aquele a quem ele seguiu por 3 anos e meio, aquele em quem ele confiava, aquele a quem ele acreditava que seria o rei dos judeus, aquele que seria o libertador do povo de Israel. Pedro havia traído aquele a quem ele mais confiava. Pedro seguia de longe o Senhor Jesus. Mas em João capítulo 21, nós vemos uma mudança de comportamento de Pedro. Quando eles estavam ali, os discípulos reunidos no mar de Tiberíades, na beira da praia, eles haviam estado ali a noite toda tentando pescar algo para comer. E eles encontram com o Senhor Jesus à beira da praia, que diz para eles:
Filhos, tendes algo para comer? E logo os discípulos dizem que não. Então o mestre diz para eles tentarem pescar e lançar a rede ao lado direito do barco. E eles obedecem à ordem do mestre, ainda que alguns não sabiam que era o Senhor Jesus, mas eles obedecem e lançam a rede ao lado direito. E a palavra vai dizer que eles pescaram 153 grandes peixes. E o barco quase ia a pique, quase ele naufragava. Tamanho era a quantidade e peso daqueles peixes que foram pescados pelos discípulos. Em certo momento, nós vemos que João, o apóstolo, como a palavra diz, o apóstolo a quem Jesus amava, disse: é o Senhor. Nós vimos que o apóstolo João reconheceu que era o Senhor Jesus à beira da praia. Então Pedro não titubeou. Ele estava nu, segundo a palavra de Deus. Ele cingiu-se com uma túnica e lançou-se ao mar para dirigir-se, para nadar até a presença do Senhor Jesus. Enquanto os outros discípulos preferiram continuar no barco, esperando que o barco pudesse chegar à beira da praia, Pedro não titubeou. Pedro, desesperado por estar na presença do Senhor Jesus, ele lançou-se ao mar, não pensando naquilo que os outros discípulos poderiam achar de sua atitude ou das outras pessoas que o vissem daquela forma. Ele buscou rapidamente estar chegando na presença do Senhor Jesus. Era um outro Pedro, um Pedro humilde, que não pensava em mais nada, apenas em estar aos pés do Senhor Jesus. Ó, meus queridos, que diferença grande nós vemos no comportamento e na atitude de Pedro. Um Pedro que anteriormente tinha uma atitude altiva, talvez até soberba em alguns momentos, mas ali nós vemos um Pedro humilde, um Pedro que apenas queria estar na presença do Mestre. Pedro sabia que ele havia falhado com o Mestre, ele havia traído a confiança do Senhor Jesus. Mas naquele momento, ele não deixou de perder a oportunidade. Ele quis estar logo na presença do Mestre, para ouvi-lo, para estar junto com ele, para passar momentos, talvez ali, agradáveis na presença de todos, mas principalmente na presença do Senhor Jesus. Pedro aprendeu com toda a situação que ele passara, com o sofrimento que ele teve no momento em que ele negou o Senhor Jesus e chorou amargamente. Pedro aprendeu que ele precisava seguir o Mestre de perto. E é essa lição que nós podemos extrair hoje, meus queridos irmãos, no vídeo de hoje, nesta mensagem que nós acabamos de meditar. E nós precisamos seguir Jesus de perto, buscar a presença dele em todos os momentos de nossa vida. Não seguindo de longe com aquela falsa religiosidade, talvez achando que por muito falar, por dizer orações repetitivas, ou por estar cumprindo certas liturgias, certas regras religiosas, nós estaremos próximos do Senhor Jesus, nós estaremos fazendo a vontade dele. Não, muitas das vezes essa religiosidade nos afasta do Senhor Jesus. E nós precisamos estar na presença dele, nós precisamos estar próximo dele, nos relacionando com o Senhor Jesus a cada dia. E como nós podemos fazer isso, meus queridos? Primeiramente, através da palavra de Deus, através de buscando meditar nos ensinamentos do Senhor Jesus, através da oração, buscando ter um momento devocional ali no nosso lar, no nosso íntimo, fechando a porta do nosso quarto, estando ali em momentos preciosos na presença de Deus. É dessa forma que nós estaremos nos relacionando com o Senhor Jesus, como a Bíblia nos ensina, como o próprio Senhor Jesus nos disse, para que nós venhamos ser discípulos e segui-lo de perto. Nós temos essa lição que nós podemos extrair da história de Pedro. Que nós possamos, neste momento, estar orando, falando ao Senhor, pedindo dele a força, a sabedoria, a direção, para que nós venhamos estar seguindo cada vez mais de perto o Senhor Jesus e nos relacionando da forma correta, como Deus gostaria que nós estivéssemos neste momento. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, ó Senhor, quão precioso é esta palavra
em que nós pudemos meditar, Senhor, neste vídeo, junto com nossos irmãos, para estar aprendendo a nos relacionar melhor com o Senhor Jesus, com teu Filho amado, para estarmos, Senhor, vivendo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, seguindo Jesus de perto, Senhor. Estarmos, Pai querido, vivendo as experiências que o Senhor deseja para nossas vidas, para que nós venhamos ser edificados na Tua palavra, Senhor, edificados, Senhor, de glória em glória, a imagem e semelhança do Teu Filho amado. Pai querido, Senhor, que essas experiências venham nos fortalecer na Tua presença, venham nos fortalecer, Senhor, para as novas, Senhor, dificuldades, tribulações, Senhor, para as novas experiências que nós iremos viver, Pai querido. Senhor, nos capacita, Senhor, para viver uma vida, Senhor, real na Tua presença e sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, não apenas por palavras, Senhor, por promessas, Senhor, mas por transparência e verdade, Pai querido. Nós possamos estar sendo discípulos do Seu Filho amado Jesus, Senhor, como a Tua palavra nos ordena, Senhor, fazendo a Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor necessita, Senhor, de cada um de nós, que nós possamos ser obedientes à Tua vontade, Pai querido, porque a Tua palavra nos diz que aquele que obedece à Tua palavra é aquele que Te ama, Senhor. Pai querido, nos dá, Senhor, oportunidade, Senhor, de obedecer à Tua palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.